Olá, o Agenda Econômica está começando. No programa de hoje nós vamos falar sobre as mudanças na política econômica argentina feitas pelo presidente Macri e os reflexos na economia brasileira. Brasil e Argentina são ferrenhos adversários no futebol, mas na economia os dois países são grandes parceiros. E em termos gerais o jogo é bem equilibrado. Nossa equipe de jornalismo fez uma reportagem sobre o tema. Vamos ver. Segunda maior economia da América do Sul, a Argentina é um dos principais exportadores de carne do mundo. O agronegócio representa uma parcela significativa do produto interno bruto do país. O principal parceiro comercial é o Brasil, mas os negócios entre as duas nações têm decrescido nos últimos anos, em razão não apenas da crise, mas também de diferentes aspectos da condução da política econômica nos dois países. O recém-empossado presidente Maurício Macri tomou medidas para dinamizar a economia e ampliar as relações comerciais agrícolas com o Brasil. E quem vai conversar conosco sobre o futuro do jogo comercial entre Brasil e Argentina é o consultor da área de economia do Senado, Henrique Salles, que elaborou um estudo sobre as relações econômicas entre os dois países. Tudo bem, Henrique? Obrigada por ter vindo aqui ao Agenda Econômica. Olá, Antônia. Muito obrigado pelo convite. Então, com essas mudanças aí do governo Macri, já dá para a gente avaliar nesses 2 primeiros meses a rigor, né, de governo, dá para avaliar um pouquinho essas consequências, o que se desenha realmente para a gente? Bom, Antônia, a gente percebe que de fato já tem havido uma dinâmica um pouco maior no comércio exterior argentino. Quer dizer, as relações econômicas internacionais argentinas ao longo da primeira década dos anos 2000, ela foi muito restrita por uma série de medidas do governo nacional. Dentre elas, uma política cambial muito prejudicial para os exportadores, muitas vezes inclusive com o estabelecimento de um câmbio fixo, que acabava tirando a competitividade do setor exportador. Algumas taxações às exportações de produtos muito estratégicos para a Argentina, como a carne, como o trigo, como o milho, a soja, dentre outros. E o próprio estabelecimento de cotas de exportação também, a depender da necessidade de abastecimento interno. Então isso tudo tirou, em certa medida, uma parte da competitividade que é peculiar à história argentina desde a sua independência e que de fato trouxe uma série de dificuldades. A partir de um determinado momento, já com a posse do presidente Macri ao final de 2015, houve uma série de mudanças na política macroeconômica argentina que providenciaram já nos primeiros meses de 2016, já uma perspectiva diferente de dinâmica, de maior fluxo comercial de importação e exportação e, consequentemente, perspectivas de mais segurança para o investidor nacional e internacional que tem interesse no país. O nacional argentino, mas a política ela visa basicamente fomentar a exportação argentina, ou seja, eles vão ser mais competitivos, né, se comparados, por exemplo, com os produtores brasileiros. E eles sempre foram um grande competidor nosso na área de carnes, por exemplo. Né? E eles eram o 4º exportador, caíram para a posição lá de 11º, quer dizer, eles podem voltar a ocupar esse mercado, por exemplo, na carne? É bem possível, porque eles têm uma vocação morfoclimática muito favorável nesse sentido. Mas eu acho que o aumento da competitividade do agronegócio argentino, sobretudo do setor pecuário, a questão também da soja, do trigo, do milho, do sorgo, não tem propriamente uma relação prejudicial ou um jogo de soma zero com o agronegócio brasileiro, que tem a sua pujança própria, a sua estrutura e competitividade que são, inclusive, muito reconhecidas no mundo. Quer dizer, existem estudos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura que estimam que o Brasil, que já é líder de exportação de alimentos para o mundo, tende a ampliar ainda mais essa liderança, independentemente da competitividade dos seus parceiros, irmãos, países irmãos da América do Sul, até mesmo de outros continentes. Quer dizer, a própria dinâmica do agronegócio brasileiro, ela já viabiliza ao país uma competitividade que não é, digamos, ameaçada pelo aumento de competitividade de outros grandes players, dentre eles a Argentina. Agora, você fala aí especificamente na questão do agronegócio, mas a gente tem também uma transação muito grande na área da indústria automobilística. Como é que está essa questão da indústria automobilística na Argentina? Bom, com essas políticas macroeconômicas implementadas nos últimos anos, no começo da década passada e ao longo dessa década, a Argentina ela perdeu competitividade, inclusive no que diz respeito ao seu setor industrial. E a pauta, é importante frisarmos que a pauta comercial de exportação e importação entre o Brasil e a Argentina, ela é predominantemente composta por bens manufaturados de maior valor agregado.
Então, dentro desse contexto, quer dizer, 90% do total da pauta de exportação e importação, a pauta comercial entre os países, ela é composta por esses produtos, e dentro desse contexto a gente tem o Brasil como um país estratégico para o consumo automobilístico da indústria automobilística argentina. E quando nós entramos, o Brasil, num período de recessão, de instabilidade macroeconômica, aumento de inflação, crise fiscal, dentre outras variáveis, a indústria argentina, de fato, ela foi muito prejudicada. Então, é estratégico para a Argentina ter essas relações bilaterais com o Brasil, na perspectiva política e econômica, sobretudo, bem estabelecidas para a própria pujança do seu setor automobilístico, e a recíproca é verdadeira. O próprio Brasil também exporta muito automóvel de determinadas faixas de categoria para a Argentina, e é também interessante para o Brasil ter essa recuperação argentina, porque se no mercado internacional mais amplo, o Brasil e a Argentina são grandes fornecedores de commodities, bens de pouco valor agregado, basicamente commodities agrícolas e minerais pouco processadas, no comércio intrabloco, sobretudo no bilateral, os bens de maior valor agregado, eles ganham importância. Então, a estratégia de competitividade para setores importantes em perspectiva de geração de trabalho e renda, como o industrial, ela é uma situação que depende muito dessa saúde financeira dos dois países e do comércio bilateral. O automobilístico, portanto, é um setor que tende a se beneficiar desse contexto mais amplo de reformas e de oferta de um dinamismo mais pujante nas relações bilaterais entre o Brasil e a Argentina. A gente teve nessa área um fechamento de fábricas, né, de filiais de fábricas brasileiras na Argentina, não só nessa área, mas área de beneficiamento de carnes também, algumas outras áreas exatamente que terminam gerando mais valor agregado a esses produtos. Você acha que é possível reverter essa situação? Certamente. Na economia, muito do que se vislumbra de crescimento tem relação com a expectativa e a confiança do investidor. Segurança jurídica é um outro fator muito importante. Então, quando o governo ele sinaliza para investidores de que haverá, por um lado, respeito às normas, às regras, e, por outro lado, haverá progressivo estabelecimento de um cenário favorável ao investimento e com retornos respectivos bastante consideráveis e crescentes, você acaba trazendo um impulso para o investidor nacional e internacional a investirem, a olharem com bons olhos para uma nova realidade, e, nesse sentido, existe essa possibilidade, sim, de termos essa ampliação de médio prazo. Acredito que, inclusive, nos primeiros meses já de 2016, já se vislumbra uma perspectiva de mudança do otimismo do investidor, do consumidor brasileiro em relação à Argentina, o argentino em relação ao próprio país, e de outros países de maior desenvolvimento relativo. Eu me lembro, por exemplo, no começo de 2016, o presidente François Hollande, francês, ele fez uma visita à Argentina depois de quase 2 décadas, sem uma visita oficial de um presidente francês a Buenos Aires. Então, isso demonstra um otimismo que transcende as fronteiras da América do Sul em relação a essa nova política, essa nova matriz econômica que tem sido viabilizada no governo argentino. A gente falou da questão da indústria, mas vamos pegar essa indústria e levar para o cidadão, né? Você falou numa volta do otimismo para o consumidor argentino, para o cidadão argentino, uma possibilidade de otimismo também para o consumidor brasileiro. Essas mudanças, elas não têm problemas para o cidadão argentino que já vive com uma inflação hoje muito alta, com restrições salariais muito grandes. Quer dizer, como essas mudanças da política econômica do governo Macri pode melhorar de fato a qualidade de vida do cidadão argentino, também beneficiando talvez o lado de cá, no Brasil, né? Por exemplo, com o aumento de turismo no Brasil. Certamente. Eu entendo que a população argentina ela pode se beneficiar à medida em que você tende a ter uma balança comercial progressivamente mais superavitária para o Estado argentino. Quer dizer, se no Brasil, como já falamos, inclusive na matéria, a relação ela é muito salutar para os dois polos, na perspectiva internacional, as contas internacionais argentinas elas têm se depreciado bastante ao longo dos últimos anos. E isso acaba proporcionando um processo de exportação de renda e de trabalho, fuga de cérebros, como se fala na academia, quer dizer, pessoas mais preparadas, muitas vezes elas acabam escolhendo mercados profissionais que oportunizam mais oportunidades de crescimento para elas, para além das fronteiras do país. E à medida que você tem políticas que viabilizam uma pujança, um renovo nas exportações, isso tende a favorecer o aumento da própria balança comercial, do balanço de pagamentos, quer dizer, o cômputo total de fluxos de bens e serviços que entram e saem do país, e, consequentemente, eu entendo que a própria geração de trabalho e renda internas na Argentina, elas renda e trabalho tendem a ser um fator que vai, inclusive, favorecer a própria política social do país, por meio de uma
política econômica mais dinâmica, você pode ter perspectivas de mais oportunidades de trabalho e renda para o cidadão argentino, nos diferentes setores da economia, setor industrial, setor primário exportador e o setor de serviços também. Então, a aposta do governo Macri, nós identificamos que é justamente pela dinâmica econômica viabilizar oportunidades para cidadãos menos favorecidos de inclusão produtiva, de trabalho e renda mais seguras no médio e longo prazo. Como é que está? Você tem acompanhado internamente na Argentina? Como é que está? Havia um temor no começo de que os programas sociais fossem muito reduzidos e que com isso as pessoas que estavam exatamente fora do mercado, tanto do mercado de trabalho e, portanto, do mercado de consumo também, fossem ainda mais prejudicados. Um empobrecimento, né, do cidadão médio argentino. Como é que você está avaliando esse momento? Bom, de fato, no primeiro momento, o governo Macri, ele aposta muito na pujança econômica para viabilizar, como já falamos, os benefícios sociais que esse governo entende que também são importantes. Houve a manutenção de alguns programas sociais na Argentina, quer dizer, alguns auxílios de assistência social, de própria política de segurança alimentar e nutricional, de transferência de renda. Essas políticas, no primeiro momento, elas não foram suprimidas, eventualmente uma outra reforma tem sido constatadas, mas de uma maneira geral, o que se pretende é, pela manutenção desse conjunto de políticas sociais e pelo desenvolvimento e pujança da própria economia, haja uma complementariedade entre esses dois eixos, de tal forma que a população menos favorecida da Argentina, por meio do aumento da oferta de bens e serviços de qualidade, por meio do aumento da renda que a Argentina consegue no comércio com os outros países do mundo, haja também a sensibilidade social de se canalizar parte desses recursos para essas populações que são as mais vulneráveis e que necessitam de uma assistência um pouco mais particular do Estado argentino. Então, dentro desses termos, eu entendo que, de fato, as políticas elas têm recebido algumas reformas, sim, não foram suprimidas, mas se aposta muito na dinâmica econômica para viabilizar, então, benefícios sociais mais duradouros de médio e longo prazo. Ou seja, não é a manutenção dos programas sociais, é uma inserção econômica mesmo do cidadão argentino? Eu acho que são as duas vertentes. Tem a vertente da assistência social para aqueles menos favorecidos, pessoas iletradas, pessoas que necessitam de uma assistência um pouco mais próxima do Estado, mas também na perspectiva de uma sustentabilidade dessas políticas visando gerações futuras, a dinâmica econômica visando mais inclusão produtiva dessas famílias, é o que a gente chama na política social de mais portas de saída, é um termo que inclusive é muito debatido, quer dizer, que não se trata propriamente de você abandonar o cidadão, mas de dar mais condições para ele inclusive ter uma autonomia maior de gestão de renda, de inclusão no mercado de trabalho, isso em perspectiva intergeracional, para as gerações futuras, né? E para o cidadão brasileiro que não está muito ligado nessa questão das indústrias, do comércio, o que pode refletir? Por exemplo, nós somos importadores de trigo. A Argentina é um grande exportador de trigo. Eles tendo uma exportação liberada de impostos lá, vão querer vender, provavelmente para nós. Será que o preço do trigo aqui, pela concorrência, pode cair? Muito provavelmente vai cair, existem estudos muito consolidados nesse sentido. A Argentina, nos últimos anos, ela sempre foi uma grande produtora, como bem falado, e exportadora de trigo, mas nos últimos anos, devido a essas políticas mais restritivas de comércio internacional, ela perdeu o ranking das primeiras colocações em relação à competitividade do trigo. Nesse sentido, com a redução e a reforma econômica, você tem a tendência de diminuir o preço do trigo no mercado internacional, porque a Argentina é um grande player, é um grande ator, inclusive junto com Rússia, Ucrânia e outros grandes players. E nesse sentido, o Brasil, pelo fato de ter uma proximidade muito grande com a Argentina, tende a importar mais trigo e o preço do trigo tende a diminuir, com consequências, inclusive, na pressão inflacionária brasileira. Quer dizer, o trigo é um grande insumo no Brasil e, à medida que você tem a redução progressiva desse insumo, os preços de alimentos que tem no trigo, um dos seus componentes principais, tende a diminuir também. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já. A gente continua a falar no próximo bloco sobre as relações comerciais do Brasil e Argentina. É um minuto.